Especialista, chegamos aqui então ao momento da RCP, reanimação cardiopulmonar. Bom, em princípio nós temos que entender como fazer uma RCP correta. Primeiro, a vítima deve estar em decúbito dorsal. Se você já acompanhou nossas aulas anteriores, você percebeu que esse termo é quando a vítima está com as costas no solo, barriga para cima. A vítima também deve estar numa superfície plana e rígida. Não é importante que essa vítima venha a ficar sem ser nessa superfície em específico. Por exemplo, se a vítima estiver num colchão, essa massagem não será adequada, não será viável, porque o colchão absorve a força aplicada na massagem. Também é importante que você, para fazer RCP, você tenha uma força aplicada no local exato. Essa força é uma força antero-posterior, de cima para baixo, no centro do externo, no centro do tórax da vítima. O externo é o osso que une as costelas. Então a gente vai já perceber que a vítima tem um osso externo que sai desse buraco aqui do nosso pescoço chamado fúrcula external e segue até a boca do estômago. Então esse osso central que une as costelas da vítima é o osso externo. O nosso coração é do tamanho do nosso punho fechado, está no centro do peito, com a base inferior um pouco mais para o lado esquerdo. Está exatamente aqui. Para achar esse local da massagem, você vai sempre utilizar a divisão dessa linha do externo em 3 partes iguais. Na parte central do meio, o terço médio do externo é o local da massagem. Perfeito? Então, achando o local, você realiza a massagem utilizando essa região da mão, região tenar e hipotenar. Alguns chamam de calcanhar da mão. Ela vai ser aplicada com a força perpendicular ao externo. Se você tiver dúvida de encontrar como fazer o local da massagem, você vai utilizar a linha do externo com a linha dos mamilos, que é a linha do bico do peito. Aí você, Jefferson, professor, tem certeza? Claro, o protocolo fala isso. Linha do externo com a linha intermamilar, linha do bico do peito mesmo. E ele disse, se houver displasia mamária, você vai utilizar a referência do osso externo que não arreia, dividir em 3 partes, no local do meio é o local da massagem. Perfeito? Para fazer a massagem cardíaca, você também vai utilizar a força do seu tronco. Os braços ficam esticados, retos, não dobra os braços. E essa massagem cardíaca para adulto é com 2 braços e mãos entrelaçadas. Criança seria um braço apenas e bebê 2 dedos no mesmo local da mesma forma. Existe uma frequência cardíaca que é uma frequência que vai de 100 a 120 BPM, 100 a 120 batimentos cardíacos por minuto. É a velocidade da sua massagem. Também você tem uma situação onde tem uma quantidade de massagens e respirações. Então a vítima em parada precisa ser feita 30 massagens para cada 2 insuflações por 5 ciclos. 30 massagens, 2 sopros, 5 vezes. Esses são os princípios para que você realize a RCP. Demonstração da massagem cardíaca, então, você encontra a vítima em parada cardiorrespiratória. Como é que a gente faz isso? Como vimos em avaliação primária, checa a respiração com a mão em cima do diafragma, inclina a cabeça acima da cabeça da vítima. Aqui eu estou visualizando respiração e sentindo respiração na mão. Ao mesmo tempo eu posso checar pulso carotídeo na face lateral externa do pescoço, no músculo esternocleidomastoideu. Pode ser de um lado ou do outro da vítima. Não respira, não tem pulso,
eu já realizo a manobra de RCP. Detalhe, eu estou passando técnicas atualizadas segundo o protocolo. Se você aprender uma técnica diferente dessa, é porque é um protocolo ultrapassado. Eu estou passando um protocolo atualizado, ok? Então, vamos fazer a massagem cardíaca. Posiciono as mãos no local correto, tronco vai à frente e começa com massagens. São 30 massagens, 2 sopros, 5 vezes. A velocidade é nessa contagem, conta de 1 até 10, 3 vezes, num ritmo rápido, que chega a 100, entre 100 e 120 BPM. Seria assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Depois de 30 massagens, você deve dar 2 insuflações. Aí o protocolo diz: não faça respiração boca a boca em quem você não conhece. Por quê? Porque você pode se contaminar. Lembra de que nós vimos na competência de biossegurança que facilmente no contato de secreções você pode adoecer? O mesmo princípio, o protocolo fala isso. Ele diz: olha, você vai então utilizar o AMBU. AMBU é uma sigla AMBU, Amsterdam Mask Breathing Unit. Então seria uma máscara de respiração autônoma, não é? Então AMBU a gente utiliza em substituição a boca. Você então daria 2 sopros, fixando a parte mais estreita no nariz, maior na boca, AMBU em silicone, 2 sopros, 1, 2, não coloca o AMBU no chão para não pegar areia, embaixo do braço ou com a face voltada para cima, e continua mais 30 massagens. Segundo ciclo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Mais 2 sopros. 1, 2. Teríamos então 30 massagens para cada 2 sopros durante 5 vezes, 5 ciclos. Depois dos 5 ciclos, você para e reavalia respiração e pulso. Se a vítima voltou, colar cervical, agasalha, levanta os membros um palmo do chão e transporta para o hospital dando oxigênio. Se a vítima não voltou, professor, continua RCP, 30 massagens, 2 sopros, 5 vezes. Por quanto tempo, professor? 10 minutos no local. A vítima não retornou, você deve encaminhar ao hospital, fazendo RCP até o hospital. Por isso que é necessário, antes de fazer RCP, você acionar um serviço de emergência, seja SAMU, Corpo de Bombeiros, alguém que venha te dar um suporte. Então, especialistas, estamos de volta e agora com a demonstração para manobras de desobstrução para bebês até 1 ano de idade. Essa obstrução ela pode acontecer por objetos líquidos, pastosos, secreções e também objetos sólidos. A obstrução pode ser parcial ou total. Quando a obstrução é parcial, o bebê ainda respira. O que acontece é que quando o bebê próximo de 1 ano chega, ele já não consegue mais comer e respirar ao mesmo tempo. Pois é, todo bebê até 1 ano de idade, ele consegue fazer isso em uma proeza incrível que é comer e respirar ao mesmo tempo. Se você já percebeu isso, um bebê, quando ele mama no peito da mãe, ele não para respirar, ele está mamando e respirando ao mesmo tempo. Depois de 1 ano de idade, essa condição ele já não consegue mais efetuar. Ele perde essa proeza. Por quê? Porque agora toda a estrutura orofaríngea do bebê sofre modificações. E também existe uma divisão que separa o esôfago da traqueia. Ali existe uma epiglote, que é uma membrana que faz a abertura para a alimentação e para a respiração, diferenciando isso. O bebê antes que fazia isso ao mesmo tempo, já não faz mais depois de 1 ano de idade. Então facilmente ele se engasga. Se ele se engasgar com secreções,
você pode fazer uma sucção. Bota a sua boca no nariz e boca do bebê e faz uma sucção, puxando, chupando aquela secreção e cuspindo fora. Você tem que tirar do bebê, tá certo? Deixa ele respirar. Porém, se esse bebê tiver uma obstrução por objeto sólido, aí você não consegue fazer com sucesso com uma aspiração ou uma sucção. Como é que você faria então? Você percebeu que o bebê não respira, ele não emite sons guturais de origem da garganta, ele não chora e já vai ficando roxinho. Então você vem, põe seu dedo indicador segurando a parte inferior do lábio do bebê, deita ele no seu antebraço com a parte da cabeça mais baixa que o corpo, com a mão em forma de concha, a mão curva, você vai fazer 5 golpes entre as escápulas, efetuar 5 golpes. Esses 5 golpes não precisam ser fortes, mas precisa ser firme e sequenciado, para ver se o bebê expele esse objeto sólido. Se você não conseguir depois de 5 golpes, você volta o bebê com a face para cima e ainda apoiado no seu antebraço, você efetua 5 compressões torácicas no mesmo lugar da massagem cardíaca. Entendendo que essas 5 compressões são com 2 dedos, lembra que é um bebê até 1 ano de idade. Depois das 5 compressões, se o bebê não vai expulsar o objeto, você agora vai ter que colocar a sua boca na boca e nariz do bebê e soprar. E aquele sopro mais forte, tá certo? Para que o objeto preso à garganta, se não saiu, que ele entre. Pois é importante que o bebê respire. O bebê sem respirar, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória e ir até a morte. O fato de você soprar o objeto sólido, esse objeto ele pode ir pela traqueia e chegar até os pulmões, o que provocaria uma pneumonite química, uma infecção no trato respiratório. Isso não é legal, porque o bebê teria que fazer posteriormente um procedimento cirúrgico para a retirada do objeto sólido. Mas é menos grave do que ele ficar sem respirar e morrer. Em primeiros socorros, em atendimento pré-hospitalar, nós temos uma regra que diz o seguinte: primeiro vida, depois qualidade de vida. Temos então agora a demonstração de uma manobra de desobstrução das vias aéreas para adulto. Uma obstrução que ela sai do momento parcial para então obstrução total. Então, para fazer essa manobra de desobstrução, se a vítima ela começa então a tossir por algum objeto, seja um pedaço de carne, seja um bombom, seja uma fruta, qualquer objeto que venha obstruir as vias aéreas parcialmente vai provocar uma reação de engasgo e tosse. Nesse momento, muitas pessoas querem fazer aquela tapotagem, aquelas tapas nas costas da vítima. Isso é contraindicado. Primeiro porque se a vítima tiver problemas de osteoporose, você pode provocar fraturas. Segundo, que se a vítima então, se você faz uma tapotagem nas costas, vítima em pé, o objeto preso na garganta, se você bate nas costas, ele tende a descer e não sair. Então é contraindicado. O que é que nós faríamos então? Se a vítima tem uma obstrução parcial e começa a tossir, o que é que eu faria? A vítima tosse e você incentiva a tossir, não bate na vítima. Tussa, meu amigo, tussa. Incentiva a tosse. De repente, se a tosse cessa e a vítima não tosse mais, ela está com obstrução total, aí nós fazemos uma manobra de desobstrução das vias aéreas com compressão abdominal, chamada manobra de Heimlich. Como é que seria isso? A mão é fechada e posicionada com o polegar mais proeminente entre o apêndice xifoide ou estômago da vítima e o umbigo. Você posiciona a mão lateralmente com o polegar mais proeminente voltado para o abdômen da vítima, como o socorrista está fazendo,
e sobrepõe as mãos para segurar o peso da vítima, porque a vítima está sem respirar e pode entrar na inconsciência e desmaiar. Se a vítima desmaiar, é necessário que o socorrista esteja preparado para segurar o peso da vítima. Então ele tem que fazer uma boa base com as pernas. Como seria essa boa base? Fazer uma ampliação melhor para que, se a vítima cair, ele possa trazer o peso da vítima e apoiar em seus braços e perna inclinada para fazer base entre as pernas da vítima. Nesse momento que ele toma a posição, ele pode então fazer as compressões abdominais, que eles fazem uma trajetória em forma de um J. É o cabo do guarda-chuva. E ele comprime até que o objeto seja expulso. É importante frisar que essa compressão ela provoca uma reação de expulsão de qualquer objeto, seja no esôfago, seja na traqueia. Esse objeto ele é expulso numa velocidade incrível, porque a pressão interior que é feita nos órgãos internos e no diafragma ela é um tanto quanto exagerada e o objeto sai. Porém, existe a possibilidade de a vítima desmaiar e já não mais conseguir respirar. Então a manobra deve ser feita no solo. Vamos ver na sequência como fazemos isso. Ok, especialista, agora tem a situação em que a vítima não respirava, acabou desmaiando e está ao solo. A compressão agora não é mais abdominal, a compressão agora ela é torácica. Exatamente no ponto em que você faz a massagem cardíaca para a RCP. Essas compressões são feitas de formas sequenciadas, cadenciadas, para que a vítima venha expulsar o objeto. Seriam exatamente 5 compressões iniciais, onde ele comprime para que a vítima expulse o objeto, ok? Lembrando que, em se tratando de vítimas obesas, mulheres gestantes e crianças, você também deve proceder essa mesma manobra de compressão torácica. Você já deve estar imaginando por quê. E você não deve comprimir o abdômen de uma mulher grávida, uma criança muito menos, e um obeso você não vai ter nem sequer a situação de fazer aquele abraço para fazer a manobra de Heimlich. Então todos os três, em exceção, eles são feitos na vítima deitada e compressão torácica. Tudo bem?